administrativa, é bom frisar sempre que a improbidade administrativa não trata-se de crime, e nem do ilícito penal e nem do ilícito civil. É bom que isso fique bem claro, né? Porque é um ilícito administrativo. Então, a improbidade administrativa ela poderá importar em sanções, logicamente, como todo o conjunto de obrigações que é imposto à sociedade, no descumprimento ele gera a sanção, também a sanção administrativa, a sanção civil e a sanção criminal. Então, a improbidade administrativa, que é uma infração administrativa, ela gera aí uma sanção administrativa, que poderá ser, primeiro, a suspensão dos direitos políticos, né, como já vimos, poderá ser a perda da função pública, né? E aí nós já vimos também, e é bom que os senhores deem uma olhada lá no artigo 41A da PEC 32 de 2020, né? Que poderá acontecer no setor privado, em 66, quando criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que hoje é a Lei 8.036, né? A Lei 8.036 de 90 cuida do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Por quê? Porque, na verdade, todo empregado naquela época que trabalhava 10 anos numa empresa, ele adquiria estabilidade, como prevê o artigo 492 da CLT, né? Artigo 492 da CLT. Aí criaram o Fundo de Garantia e acabaram com essa estabilidade. Então, as pessoas passaram a ter aí o Fundo de Garantia como um direito, né? O direito tanto do trabalhador rural quanto do trabalhador urbano, como prevê o artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal. Lá no artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, traz o direito ao fundo de garantia, né? Então, as pessoas não têm mais a estabilidade, mas têm o fundo de garantia por tempo de serviço. No setor público, não. No setor público continua a mesma coisa, ou seja, a estabilidade, né? Para uns, estabilidade, para outros, a vitaliciedade, né? Como prevê para os juízes, lá no artigo 95, inciso 1º, prevê para os promotores, lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, para o Tribunal de Contas, por exemplo, como prevê o artigo 70 da própria Constituição Federal, não é verdade? A estabilidade, na verdade, lá não é estabilidade, lá é vitaliciedade, né? Vitaliciedade. Mas todos eles podem cometer improbidade administrativa se forem desonestos. Existem 4 tipos de improbidade administrativa, né? Então, nós temos aí, primeiro, a suspensão dos direitos políticos, né? Depois, temos a perda da função pública, logicamente, e isso é importante para os senhores que estão aí começando a galgar esses passos, né? Que isso tudo, logicamente, será resolvido em processo administrativo. E o que implica um processo administrativo? Ou seja, o devido processo legal administrativo, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54, da Constituição Federal. Não é porque quem vai dar a decisão, quem vai decidir é uma autoridade administrativa que não tenha que dar o direito de defesa, não é verdade? Então, tem que estar sempre ligado nisso. Porque o processo administrativo, ele demanda, assim como o processo judicial, ele demanda a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, não é verdade? Então, veja que ele vai perder os direitos políticos depois que passar pelo processo, depois que tiver a oportunidade da ampla defesa, né? Ele vai perder a função pública, vai perder a função pública, vai suspender os direitos políticos, né? Vai perder a função pública depois que ele passar pelo processo administrativo e tiver aí garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, não é verdade? Também teremos outra sanção possível, ou pode ser uma só, ou pode ser 2, ou pode ser 3, ou pode ser todas, né? A indisponibilidade dos bens. Então, normalmente, o juiz manda, ou a autoridade manda bloquear as contas do sujeito, assim como o juiz faz lá no Cisbajude, né?
Então, manda bloquear a conta do sujeito pelo CPF, aí tudo que o sujeito compra, vende, dinheiro que cai em qualquer lugar, é bloqueado, né? Então, nós temos essa situação. Então, a indisponibilidade dos bens do agente público, ela poderá constituir uma sanção desde que observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal. Então, nós poderemos ter a suspensão dos direitos políticos, poderemos ter a perda da função pública, poderemos ter a indisponibilidade dos bens e ainda tem mais uma sanção prevista, que é o ressarcimento do dano. O ressarcimento do dano. Então, se ao final dessa decisão, uma vez que ocorra aí um inquérito civil, né, previsto lá no artigo 109, inciso 3º, da própria Constituição Federal, poderá a autoridade administrativa, com base no que prescreve a Lei 8.429 de 92, condenar esse agente público que praticou uma ação de improbidade ou praticou um ato ou omissão de forma desonesta, né? Foi desonesto com a administração pública, gerou um dano para a administração pública, ele poderá, depois de observado o contraditório e ampla defesa, ele poderá ainda, logicamente, ser obrigado a ressarcir o erário. Então, terminada aí na decisão administrativa, pode haver uma condenação. Essa condenação, ela poderá ser uma suspensão dos direitos políticos, poderá ser uma perda da função pública, poderá ser uma indisponibilidade dos bens e ainda poderá ser o ressarcimento dos danos. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, ou pode ser todas, não é verdade? Vai depender do caso, né? O caso concreto. Então, veja que o artigo 4º, aliás, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, traz lá as sanções, né? As sanções genéricas quando o agente público comete uma improbidade administrativa. Lá no artigo 37, parágrafo 5º, ainda diz que a Lei 8.429 de 92, lá no artigo 23, estabelece um prazo, né? Porque também a administração pública, ela tem um prazo para aplicar uma penalidade, ela não pode ficar o resto da vida correndo atrás do camarada. Então, vejam que a Lei 9.873, agora também não lembro o ano, mas é lá de 92, 93, né? 9.873, diz que o Estado, tanto na administração pública federal, quanto na administração pública estadual, quanto na administração pública municipal, ela tem um prazo de 5 anos para aplicar uma penalidade, seja uma penalidade administrativa, seja uma penalidade civil, seja uma penalidade criminal. Não, criminal não, porque é diferente o prazo de prescrição do criminal, né? Como prevê o artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal traz o prazo em que o Estado tem para aplicar uma pena naquele imputável, né? O tempo que o Estado tem para aplicar uma pena. Isso está lá no artigo 109 do Código Penal. O Código Civil também traz esse prazo, por exemplo, se for uma dívida, para cobrar uma dívida, o prazo é de 10 anos, né? Como prevê o artigo 205 da Lei 10.406 de 2002. Artigo 205 da Lei 10.406 de 2002. Esse é o prazo geral que vai valer quando o caso concreto não estiver enquadrado no artigo 206. Artigo 206 da Lei 10.406 de 2002. O artigo 206 da Lei 10.406 de 2002, ela traz um prazo dependendo do motivo, né? Um prazo para isso, um prazo para aquilo. Se não tiver prazo nenhum, aí vale o artigo 205,
que é o prazo de 10 anos. Era 20 anos lá no Código